tal do índice glicêmico? Eu sou Giliane, o Gigi, e esse é o canal Gigilizando. Eu quero falar sobre isso porque é uma coisa muito importante e eu levei muito isso em consideração para adequar minha alimentação depois que eu mudei, né? Que eu quis me alimentar de uma maneira mais saudável. E o índice glicêmico dos alimentos foi, eu acho que, uma das coisas mais importantes que eu considerei, porque eu estava com muito medo de ter diabetes. Não sei se você se lembra dos meus vídeos anteriores. Um dos meus maiores medos, porque eu sou uma formiguinha, estava comendo muito doce, era o risco de eu vir a desenvolver diabetes, principalmente tipo 2, né? Que é a desenvolvida, né? Por hábitos alimentares, principalmente sedentários. E o que eu aprendi? Que carboidratos são os açúcares, né? Tanto o açúcar fantasma das farinhas e tal, e o açúcar normal, tanto os do alimento quanto os adicionados, eles se transformam em açúcar no nosso corpo, que se transformam em glicose. E o nosso corpo usa glicose para transformar em energia para a gente ficar vivo e fazer todos os processos que o nosso corpo precisa fazer ao longo do dia, né? Manter a gente respirando, a gente caminhando, o coração batendo, o cérebro funcionando, e a gente precisa de energia, então precisamos de glicose. Só que existe uma diferença na velocidade em que o corpo transforma o carboidrato em glicose. Me parece que tem outras fontes de energia, mas eu não estudei sobre isso. Energia vinda das gorduras, transformação algo das proteínas, eu não conheço direito. Eu sei que tem uma outra via de formação de energia, mas como eu me concentrei bastante na dos carboidratos, eu vou explicar essa, que é a que eu considerei para mudar a minha alimentação, né? Então, pega um carboidrato, ele tem... vamos imaginar que cada alimento ele tem uma composição molecular, né? Então, cada um tem a sua estrutura molecular e ela pode ser mais fácil ou mais difícil de ser quebrada pelo nosso organismo. Então, a gente vai comer o alimento, a gente vai passar por todo o nosso sistema digestivo. Então, já começa desde a mastigação, a nossa saliva já vai dando sinais e vai mandando o sinal pro corpo, e o estômago começa a produzir ácido para quebrar esses alimentos, né? Então todo aquele processo que eu já expliquei em outros vídeos, ou acho que no vídeo anterior também, vai acontecendo. E dependendo da estrutura molecular do alimento, ela vai ser mais difícil de quebrar ou mais fácil. Imagina, eu gosto dessa analogia, se você tivesse vários papéis na mão, né? Tipo, umas 10 folhas de sulfite. Se você tentar rasgar, você vai rasgar com uma certa facilidade. Se você colocar 20 folhas de sulfite, vai ficar mais difícil de você rasgar. Então, imagina que a velocidade de rasgar, ou eu vou chamar de velocidade de rasgação, nem sei se essa palavra existe, mas estou inventando aí. Então, a velocidade de rasgação, o tempo que você vai levar para rasgar aquelas folhas de sulfite, é o nosso índice glicêmico. Então, quanto mais rápido, mais alto é o índice glicêmico. Então, fica mais rápido de eu rasgar. Quanto mais baixo, eu vou demorar para rasgar, vai ficar difícil. Então, pense que quanto mais folha, mais difícil fica para rasgar, mais lento fica. Então, menor a velocidade, menor índice glicêmico. E essas informações são encontradas na internet. Você pode procurar índice glicêmico do arroz branco, do arroz integral, da batata, não sei o que, batata doce, da maçã, da banana, tem tudo. Da banana prata, da banana nanica, tem todas essas informações. Então, pensa que é a velocidade. Quanto mais alto, mais rápido. Então, quer dizer que o nosso organismo rasga rapidinho e já vira glicose. Quando vira glicose, o pâncreas recebe o sinal, fala, tem glicose correndo na corrente sanguínea. Manda insulina para lá, porque a insulina é
não é pessoa, né? Mas é a responsável em abrir a célula para deixar entrar a glicose. É como se ela fosse a chaveira, sei lá, o chaveiro. Ela tem a chave que vai abrir a célula. Ela fala, pode entrar a glicose. Aí, o que acontece? Quando você joga um pico de glicose, tem muita glicose de uma vez na corrente sanguínea, vai aparecer muita insulina para abrir as portinhas das células. E se você ficar fazendo isso por muito tempo, várias vezes, ao longo de muito tempo, é como se a célula falasse, chega de glicose, eu não quero mais glicose. Não dá, não cabe mais, tem muito aqui, não vou dar conta de fazer tudo isso virar energia. E aí a célula meio que tranca as portinhas dela e não deixa a insulina pôr a chave mais, entendeu? E aí o que acontece? Você fica com excesso de glicose na sua corrente sanguínea e excesso de insulina também, porque o pâncreas não sabe que você tá com as portinhas fechadas lá, né? E aí ele continua mandando insulina. Tem glicose na corrente sanguínea, ele manda insulina. E o que acontece? Quando acontece isso com essas células, que ela fala, chega, não quero mais glicose, não tô cheia, é a tal da resistência à insulina. E aí permite com que fique muita glicose na sua corrente sanguínea e o que pode vir? Diabetes. Então, se você ficar dando picos de glicose, vai ter picos de insulina, vai quebrar, as células vão quebrar suas fechaduras e não entra mais glicose. Ou vai ficar muito mais difícil de entrar, né? E aí, você tá machucando o seu corpo, né? Você tá fazendo isso como? Joga uma macarronada, um monte de pãozinho, ou um monte de doce. E eu tava fazendo muito isso. E sem conhecer esse processo, eu já imaginava, eu vou ter diabetes, se eu já não tenho, naquela época, né? Então, eu quis brecar esse processo. Eu sabia que podia estar ficando muito feia a minha situação e eu quis brecar esse processo. E o que eu fiz? Eu comecei a entender melhor os alimentos, né? Eu comecei a falar, então já que eu não quero dar picos de glicose e para não dar picos de insulina no meu organismo, eu vou escolher alimentos de baixo índice glicêmico. Ou, quando eu tiver um alimento com um pouco mais alto índice glicêmico, eu vou fazer ele reduzir. E como que eu faço isso? Eu insiro fibras, gorduras boas, proteínas e o tal do amido resistente, que vem da biomassa de banana verde, por exemplo. Ela é rica em amido resistente. É como se eu estivesse pegando as folhas de sulfite, o alimento tem alto índice glicêmico, então quer dizer que ele é facinho de rasgar, então tem poucas folhinhas para serem rasgadas, eu estou colocando mais coisas junto, entendeu? Para que o meu corpo tenha mais dificuldade de rasgar aquelas folhas, para quebrar a estrutura molecular do alimento, entendeu? Então, eu adicionando aquelas coisas, as fibras, gorduras boas, as proteínas, e aí o amido resistente, eu acho que pode considerar ele como um carboidrato, né? Mas ele é parente da fibra, sei lá. Mas serve do mesmo jeito. Então, o que eu fiz? Eu comecei a colocar o arroz. Se o arroz branco, ele chega rasgado rapidinho, eu vou comer o arroz integral. Porque aí ele vai ser rasgado mais devagarinho, porque ele está cheio de fibras em volta. O feijão, ele já é também proteína, né? Tem aminoácidos, ele tem outras coisas. E aí eu adicionei a biomassa de banana verde, porque aí junto do meu prato de refeição completo, eu tô dando mais dificuldades de quebra ali. Então, reduzindo o meu índice glicêmico da refeição, pelo meu feijão que tem biomassa de banana verde. Verduras, legumes, estão cheios de fibras, cheios de estruturinhas que dificultam também a quebra. Então, eu fui adicionando coisas. Eu vou fazer um bolo, eu coloco, por exemplo, se o bolo vai farinha de aveia, aveia tem proteína, tem fibra, vai lá dificultar também. A chia, a linhaça, são gorduras boas, também tem proteínas.
estão adicionados nas minhas receitinhas também. Então eu vou colocando coisas para reduzir esse índice glicêmico. E aí eu não corro aquele risco de dar pico de glicose e pico de insulina. Tapioca. Quem viu ontem meu stories, comi uma tapioca com pasta de amendoim e mel. Aonde estava a minha redução? Porque a tapioca é super alto índice glicêmico, é farinha branca, é polvilho doce aquilo ali. Rapidinho de rasgar! E aí eu coloquei a pasta de amendoim, que é uma gordura, né? E também tem, acho que tem proteína, vai dificultar um pouco o trabalho lá. O mel já voltou a facilitar, porque ele é um açúcar. Então, ali eu abusei um pouquinho. Eu só tinha a pasta de amendoim para segurar a onda ali. Eu poderia ter misturado a tapioca com ovo, ajudaria também. Poderia ter colocado uma chia triturada de preferência ou, não sei se ficaria bom, ela já hidratada, né? Ela ia ficar aquele gelzinho, não sei se ia ficar bom não. Então, vendo como que a receita vai ser feita, coloque os ingredientes que vão contribuir para dificultar aquela rasgação lá das folhas de sulfite. Acho que essa analogia fica bem explicadinha, pelo menos para mim, foi acho que a maneira que eu encontrei de melhor explicar isso. E eu comecei tudo o que eu vou comer, eu tenho isso como norte. Então eu penso no índice glicêmico a princípio de tudo. Se eu puder abusar um pouquinho numa refeição, tudo bem. Mas pensando que no meu dia a dia, no geral, eu sempre reduzo o índice glicêmico das minhas refeições. Pensa na refeição como um todo, não só um alimento. Se você vai comer o arroz branco, por exemplo, coloca outras coisas, coma salada, coma legumes, coma várias outras coisas que no meio da sua refeição toda vai reduzir o índice glicêmico. Então, não é errado comer arroz branco, mas se você comer o integral, você já está ajudando no próprio arroz, entendeu? Mas pensa no todo da refeição e monte ela, se você tem riscos, né, do índice glicêmico, de diabetes, não é o risco do índice glicêmico, ele é uma característica do alimento, né? Se você tem um risco de diabetes, então você pode ir brincando com os alimentos dessa forma, entendeu? E vai fazendo escolhas, né? Por exemplo, uma banana, se a banana nanica tem um maior índice glicêmico que a prata, eu não sei. Precisa checar isso, mas eu gosto mais da prata. Você escolhe uma ou a outra. Se tal coisa tem duas opções ou mais, escolhe aquela que tem menor índice glicêmico, se te agrada, claro, né? Eu não sei das bananas, viu? Alguém pode conferir, se quiser me deixa aí nos comentários. E isso vai ajudando a você construir o seu dia a dia alimentar, né? E fugir das chances de ter diabetes, ou diminuir se você já tiver pré-diabético, ou se você já tiver com diabetes, consulte sempre o seu médico, seu nutricionista, mas é um jeito de você se alimentar de uma forma saudável e você ficar livre de ter problemas, né? Eu acho que quando a pessoa já está com a doença, tem que ser cuidado com carinho, com profissionais, e eu acho que deve ter algumas restrições que não podem, mas para evitar, que era o meu caso, eu segui esse caminho e eu achei bem vantajoso. Tanto é que eu gosto de adoçar, em vez de usar o açúcar para fazer um bolo, por exemplo, eu prefiro usar a uva passa triturada. Por quê? O açúcar, ele vai ser rasgado rapidinho. Ele chega lá, tanto faz se ele é o demerara, o mascavo, o açúcar de coco, ele é açúcar e ele tá facinho de ser rasgado. O mel também, entendeu? Agora, a uva passa, ela tem nutrientes, tem fibras, tem um monte de coisa lá dificultando um pouco mais a rasgação, entendeu? Então, eu adiciono dificuldade ali para o meu organismo, para ele ter mais trabalho e ele não dar picos de glicose.
Eu acho que eu falei bastante já nesse vídeo. Se ficou alguma dúvida, me fala aqui nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal, tocar o sininho, compartilha esse vídeo, porque é bem importante essas informações. E me segue nas outras redes sociais. Eu já falei, dá um like nesse vídeo. E vem comigo nessa jornada. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!